fiel. Não olharemos para trás, vamos com fé. Não voltaremos, aqui chegamos pela fé. Aqui chegamos pela fé. Chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel. Não olharemos para trás, vamos com fé. Chegamos pela fé, aqui chegamos pela fé, chegamos pela fé. Boa noite, meus irmãos. Ok, estamos já nos achegando aqui. Hoje um encontro bem especial. Como foi maravilhoso durante esse tempo nós estarmos olhando para o Evangelho de João, fazendo esta viagem. E por que eu estou dizendo que hoje é um dia especial? Porque eu estou dizendo que hoje é um dia maravilhoso. É que nós estamos hoje concluindo esta viagem. Hoje nós vamos percorrer os últimos quilômetros. E quero já falar da satisfação, falar da alegria que nós passamos juntos, essa experiência com este grupo tão significativo e maravilhoso de pessoas durante este tempo que estivemos viajando pelo Evangelho de João. Então, nós estamos aqui no último episódio da série Viagem no Evangelho de João. E nesse último episódio, não poderia ser diferente a essa altura, vocês já sabem qual o capítulo e região que nós estaremos explorando. Nós estaremos no capítulo 21 do Evangelho de João. Esse será o texto, capítulo 21, versículo 1, e aí nós vamos até onde nós estaremos chegando, o local onde nós estaremos chegando. O tema hoje que nós escolhemos para o estudo, para a viagem, para nós conversarmos, explorarmos, observarmos aqui, é o amor em primeiro lugar. E vocês sabiam que ia dar exatamente nisto, uma vez que nós estamos estudando o Evangelho de João no capítulo de número 21. Então, gente, pessoal, eu espero de coração que
essa série de estudos que nós chamamos de uma viagem no Evangelho de João, tem acrescentado à sua vida crescimento espiritual. Estamos chegando agora nos últimos quilômetros. E desses últimos quilômetros nós já podemos visualizar bem ali na frente. Nós podemos ver claramente que estamos chegando próximo ao mar de Tiberíades, e eu escolhi essa chegada de propósito para nós nessa viagem. O mar de Tiberíades é um lugar mágico, um lugar magnífico, um lugar maravilhoso, um lugar que se destacou todo o ministério de Jesus Cristo. Esse mar de Tiberíades é chamado também como Mar da Galileia. Importante nós observarmos isso. Ele é conhecido também como Lago de Genezaré. Lembra dessas palavras quando você estava estudando o Evangelho de João e também os outros evangelhos? O Lago de Genezaré é para onde nós estaremos indo encerrar a nossa viagem. Aqui este é um extenso lago, e apesar de nós estarmos dizendo que estamos vendo já o mar de Tiberíades, o mar da Galileia, eu quero já dizer para você que este é um lago de água doce e não água salgada. Olha que coisa nós já estamos vendo aqui. Ele está localizado no distrito norte de Israel. E é importante sabermos que neste final de estudo, quando estamos indo até o mar de Tiberíades e o mar da Galileia, o lago de Genezaré, é importante nós sabermos aqui que esse lago ele tem aproximadamente 19 quilômetros de largura. Não é pouca coisa não, né? 19 quilômetros de largura. Tudo água doce. Sendo que sua área total abrange 166,7 quilômetros quadrados. É uma coisa magnífica, é uma coisa maravilhosa. Esse foi o local que nós escolhemos para encerrar a nossa caminhada. E para nós encerrarmos a nossa caminhada, nós queremos olhar de perto essas coisas que nós vimos, muitas coisas que nós vimos durante a caminhada. Você que está chegando agora, você que está se juntando a nós, neste momento, nós estamos no capítulo 21 do Evangelho de João. Fica aí com a sua Bíblia aberta, capítulo 21, e nós vamos aqui citando versículos, para nós não fazermos uma longa leitura aqui de tudo que vai acontecer até o final da viagem, e nós vamos explorando, e eu vou mostrando isso, para vocês. Então, neste texto aqui do Evangelho, nós vamos meditar aqui no último diálogo de Jesus com os seus apóstolos. Última vez em que ele conversou, em que ele dialogou com os seus apóstolos, aqui nesse texto, no capítulo 21.
foi um crescimento e foi um reencontro celebrativo, marcado pela ternura, pelo carinho e pelo amor. Esses são elementos que nós podemos ver claramente aqui nessa chegada que estamos olhando. No fim, Jesus chamou Pedro, né? Foi exatamente nesta região, numa destas viagens de Jesus, que ele chama Pedro e faz a célebre pergunta: Pedro, você me ama? Foi aqui, neste lugar em que nós daqui a pouco estaremos parando um pouco também, nós estaremos chegando para, neste lugar, encerrarmos orando ao Pai Celeste. E aqui, só depois de ter recebido esta pergunta por 3 vezes, Jesus faz para Pedro que Pedro consegue trazer uma palavra para ouvir de Jesus Cristo, uma missão. Ele recebe aqui uma missão de Jesus Cristo. Apacenta, cuida das minhas ovelhas. Para poder trabalhar para Jesus, para nós trabalharmos para Jesus, Jesus não pergunta para nós se nós sabemos muito ou sabemos pouco. Ele não está interessado nisto. O que Jesus quer, o que ele pede de nós, é que nós tenhamos muito afeto, muito carinho, muito amor no nosso coração. E esse é o tema, o assunto que escolhemos para encerrarmos a nossa viagem, a nossa caminhada. Portanto, o capítulo 21, e eu quero que desde já você anote aí, porque depois eu vou explicar isso, ou depois você pode também se manifestar e perguntar sobre isso. O capítulo 21 é um apêndice. Olha que coisa maravilhosa. Depois nós vamos voltar nisso e explicar por que o capítulo 21 é um apêndice. Tá? A conclusão do capítulo 20, quando nós concluímos a leitura do capítulo 20, toda aquela região do capítulo 20, ele encerra o Evangelho. Ele encerra o Evangelho de João no capítulo 20. E aí surge, depois do Evangelho ter sido terminado, o capítulo de número 21. E eu vou... Você fala, mas como, pastor? Olha aí, abre sua Bíblia, veja o capítulo 20, o versículo 29 ao versículo de número 31, você vai perceber que esse texto aqui conclui o Evangelho, termina o Evangelho. Coisa maravilhosa. Eu falei que existem coisas no Evangelho de João que só acontece no Evangelho de João. Olha só o que o texto aqui já está dizendo. Então, Jesus lhes disse, Jesus fala, né? Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Crendo, tenha a vida eterna. E ele pontua aqui, pronto. O livro se conclui, o Evangelho se conclui ali, estava pronto. Mas havia muitos outros fatos sobre Jesus
que se todos eles fossem escritos por João, o mundo não poderia conter os livros escritos. Iam escrever bibliotecas, mais bibliotecas, e o assunto não haveria de terminar. Por isso, por esta ocasião do final do Evangelho, no capítulo de número 20, surge esta pérola, o capítulo 21 do Evangelho de João, que é apresentado uma série de outros assuntos que poderia ter sido escrito, poderia se escrever a respeito deles, e ele faz este apêndice, o capítulo 21 de João. São temas selecionados a respeito de Jesus Cristo. Maravilhoso, importantíssimo. Vamos ver um pouco mais sobre esse mar de Tiberíades, esse mar da Galileia, esse lago que tem tantas histórias interessantes, já que eu escolhi essa região, este local, para terminar nossa viagem. Aí eu vou deixar que o nosso guia turístico, né, o nosso narrador da história, possa trazer um pouco mais de informações sobre essa viagem que nós estamos concluindo hoje. Eu vou deixar que o nosso narrador, o nosso guia turístico, fale um pouquinho mais sobre a impressão que ele tem de estar nesse lugar que nós estamos chegando, que nós estamos aqui, às margens do mar da Galileia. O que é isso? O que é chegar às margens do mar da Galileia? Vamos fazer o seguinte, vamos ver juntos agora este vídeo preparado dessa viagem, preparado para este momento que chegaríamos aqui no mar da Galileia. Vamos rodar esse vídeo e vamos dar uma olhada nele. Veja que coisa maravilhosa, coisa de arrepiar, coisa de... nós não poderíamos fechar, nós não poderíamos, no fechamento, no último momento da viagem, não termos informações como esta, e eu quero agora também ouvir um pouco das informações que nós juntos, eu tenho passado para vocês. Vamos ver o vídeo. Oi pessoal, mais um momento que eu tenho a oportunidade de fazer uma meditação com vocês. Eu pedi o pessoal para parar esse barco aqui porque estamos no meio do mar da Galileia. Essa é uma região que me traz muita emoção aqui em Israel. Aliás, é difícil falar qual que emociona mais, porque cada pedacinho de chão, cada pedacinho de terra e cada parte de água tem história para contar. Foi nesse lago aqui que Jesus andou sobre as águas. Foi nesse lago aqui que ele multiplicou os peixes. Foi nesse lago aqui que muitas vezes ele cruzou no barquinho dos apóstolos e deu muitos ensinos. Aqui esteve meu Senhor. Aqui esteve meu Salvador. E sabe, por mais que eu volte aqui muitas vezes, eu tenho que dizer que a emoção me faz pensar, sentir como se fosse a primeira vez que eu estava aqui. Olha a calmaria dessas águas. Sinta um pouquinho o silêncio. Veja bem. Olha bem. Eu gostaria tanto que você estivesse um dia aqui comigo para sentir essa calma. Mas esse mesmo mar que agora está em calma, em alguns momentos do ano, principalmente quando há tempestade, ele pode ficar agitado. Então imagine se de repente eu estivesse num barco pequeno e as águas agitando esse barco de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Que coisa terrível. Houve uma vez em que Jesus estava aqui dormindo num barquinho. E os discípulos ficaram apavorados porque eles tentavam controlar o barco diante das ondas e Jesus dormia, calmo como uma criança.
Eles acordam Jesus apressados. Senhor, Senhor, o barco vai virar e o Senhor nem se importa, não nos ajuda, não faz nada. Jesus levantou, talvez até deu um bocejo, levantou suas mãos e acalmou o mar e os ventos. E tudo se fez em paz, sereno como agora. Ele falou: ah, homens de pequena fé, quantas vezes eu tentei ensinar a vocês, vocês não aprendem. Moral da história: o que importa, eu já disse isso antes, noutra meditação, não é se Jesus estava acordado ou se ele estava dormindo. O que importa é que ele estava no barco. Muitas vezes na minha vida, o que importa não é se Jesus está respondendo audivelmente a minha oração ou não. O que importa é que ele está ouvindo. E quem ouve, principalmente se é uma pessoa que tem poder, eu sei que ele vai resolver tudo. Mas aqui também Jesus deu outros ensinamentos importantes. Um deles está ligado à luz. Na época de Cristo havia uma cidade que as pessoas admiravam muito, uma cidade muito famosa até hoje. Modernamente, essa cidade tem muitos prédios. Ela fica lá no alto daquela colina. Você pode ver várias casinhas, vários prédios brancos lá no alto. Aquela cidade é chamada de Isfat. Essa cidade de Isfat é muito importante na história do judaísmo, tanto na história antiga quanto na história moderna. Isfat foi o lugar aonde começou a famosa Cabala, aquela ramificação mística do judaísmo que você já deve ter ouvido falar. Mas existe uma declaração muito antiga, dos tempos antigos, em que os judeus se admiravam quando as lamparinas de Isfat eram acesas. Imagine que ao redor desse mar da Galileia, numa época em que não havia iluminação elétrica, tudo era um breu, era uma escuridão tremenda. Então, quando as pessoas estavam talvez aqui no meio do mar ou em alguma cidade, eles se admiravam, e esta é a declaração, porque os habitantes de Isfat, a cidade mais alta lá da colina, lá de cima do monte, eles acendiam as suas lamparinas de argila e as pessoas daqui podiam ver a luz que era acendida lá em Isfat. Eles se admiravam como a luz de uma cidade que está tão longe pode ser vista daqui. Eu presumo que Jesus usou a cidade de Isfat e as lâmpadas de lá como ilustração para um de seus sermões. Ele disse: vejam, não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, onde ela ilumina todos os que estão na casa. Também não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Assim, disse Jesus, brilhe também a vossa luz, para que os homens possam ver as boas obras que vocês praticam e glorificarem ao Pai que está no céu. Aqui, no tranquilo mar da Galileia, eu peço a Deus que a minha luz e a sua luz possa brilhar diante dos homens e que sejamos como uma cidade iluminada, edificada sobre uma montanha, que ninguém pode esconder, ninguém pode ocultar, porque a glória de Deus resplandecendo em seus filhos é a maior iluminação que este mundo já conheceu. Um grande abraço e que a graça de Jesus esteja sempre com você. Olha que coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Chegamos esse é o lugar em que nós estamos agora. Nós estamos agora. E eu falei para vocês antes de ver o vídeo, eu falei com vocês que o capítulo 20 foi o encerramento do Evangelho e que isso aqui era um apêndice. Eu vou mostrar para vocês os temas que João tinha em sua mente e que não tinha como descrever, não tinha como escrever sobre todas essas questões. E aqui eu vou passar para vocês uma lista desse apêndice, depois de ter sido encerrado o Evangelho, né? João não se conforma com tantas coisas que ele tinha ainda para registrar, mas precisava concluir, senão o Evangelho ficaria talvez chamado o Evangelho sem fim, né? Então ele encerra no capítulo 20. Aí ele tem a ideia, né, sobre a inspiração do Santo Espírito de Deus de fazer este apêndice, que é o capítulo de número 21. Olha só como foi feito o apêndice.
Do versículo 1 ao versículo de número 3, ele coloca no apêndice a volta à pescaria. Os discípulos, os apóstolos, voltando para pescar novamente. E encontra ali um difícil trabalho para ser realizado, que nós poderíamos falar, a dificuldade que é a evangelização, tanto do passado como a evangelização atual. Este retorno foi um primeiro ponto que ele coloca que poderia ser desenvolvido outros livros. Do versículo 4 ao versículo de número 8, ele fala ele coloca um tópico do apêndice sobre a pescaria abundante. A palavra de Jesus faz crescer a comunidade. Esse é um outro ponto do apêndice que ele coloca. Do versículo 9 ao versículo 14, nós temos a celebração da ceia, presidida por Jesus, que une a todos. Ele apenas coloca esse tema no apêndice aqui de João, né? De 15 a 16, do versículo 15 até o versículo de número 17, aparece o primado do amor no centro da missão. Ele coloca um tópico chamado o primado do amor no centro da missão. A missão é para ser realizada, desenvolvida, colocada em prática, obedecida, ouvida pelo amor. João coloca isto aqui para nós. Do versículo 18 ao versículo 23, a discussão em torno da morte de Pedro e do discípulo amado. Há uma discussão a respeito da morte de Pedro e do discípulo amado, aqui nos versículos 18 até o versículo de número 23, esse tópico. Do versículo 24 e versículo 29, versículo 24 e o 25, primeiro, esse também é um tópico aqui do apêndice, ele fala sobre a nova conclusão do Evangelho. A nova conclusão do Evangelho, porque ele já tinha sido concluído lá no capítulo 20. Lembra que eu falei para vocês isto? Agora ele fala da nova conclusão do Evangelho. E os outros evangelhos contêm episódios semelhantes a estes e foram conservados aqui, e que foram conservados aqui no apêndice do Evangelho de João. Mas eles os colocaram em outros momentos da vida de Jesus. Por exemplo, Lucas situa a pesca abundante bem no começo do seu evangelho. Lucas coloca lá bem no começo do seu evangelho. Se você observar, está lá no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 11, esta pescaria, essa pesca sendo colocada ali. A abundância de peixe, a quantidade de peixe, foi colocado lá. Mateus coloca a missão de Pedro no fim da permanência na Galileia, capítulo 16, do versículo 17 ao versículo de número 18, ele narra sobre essa questão. Então, perceberam? Esse apêndice, o capítulo de número 21, conclui capítulo 20, capítulo 21, ele faz um apêndice de temas que poderiam ser escritos, poderiam ser desenvolvidos, poderiam mais trabalhos sendo escritos a respeito desses assuntos, pesquisas, mas o evangelho tinha que ser encerrado.
Bem, meus irmãos, minhas irmãs, vamos continuar agora porque nós precisamos chegar até as praias as praias de Tiberíades, da Galileia. Nós temos que chegar lá, né? E nós vemos aqui os versículos 1 a 3, né? A convocação para pescar, vamos pescar. O relato de um início muito difícil, muito complicado. E duas coisas nos chamam a atenção aqui. A primeira é que os discípulos passaram a noite toda pescando e não conseguiram pescar nenhum peixinho. O barco, a canoa, estava vazia. Eles exaustos, eles cansados. Que coisa impressionante a gente vê aqui. Isso significa que o começo do anúncio das boas novas, logo depois da morte e a ressurreição de Jesus Cristo, foi difícil, foi complicado, não foi fácil. E não poderia ser diferente. Eles começam agora falando de alguém que todo mundo presenciou, a prisão, o sofrimento, carregando a cruz até o Calvário, sendo crucificado, né? Sendo crucificado, morrendo, soldado enfiando espada para ver se tinha morrido mesmo, e foi confirmado a morte. Agora surge pregando o Cristo vivo, o Cristo que ressuscitou. Queridos irmãos, não é fácil. Isso aqui foi difícil para que as pessoas pudessem compreender, para que as pessoas pudessem acreditar. Jesus vivo, pregando o Evangelho, foi rejeitado. Agora imagina Jesus, depois da sua morte e da sua ressurreição, ser aceito pelas pessoas. Muito trabalho e nenhum resultado neste primeiro momento. Não tinha peixe. E eles continuaram tentando. Não pararam, eles continuaram tentando, não desanimaram. Foram perseverantes. A segunda coisa que eu vou destacar aqui nesse apêndice é que ele ainda não se dispersaram e eles continuam unidos. Eles continuam juntos, apesar das dificuldades. Então, estão quase todos juntos. Vocês podem observar, são 7 nesse apêndice que fala Pedro. Nós vemos aí bem claro, né? Pedro na frente, tomando iniciativa. Temos aí Tomé, Natanael, Tiago e João, e mais 2 outros que o texto sagrado coloca e não declina o nome deles. O nome deles não são revelados. São discípulos de Jesus Cristo, discípulos que Jesus amava. Os versículos 4 ao versículo de número 6 aqui, do capítulo de número 21, vem uma nova ordem. Uma nova ordem de lançar, depois de ter passado aquele tempo todo pescando, Jesus dá a ordem de lançar a rede novamente. Isso já era de manhã cedo, quando vem voltando da pescaria frustrada, e Jesus está esperando por eles ali na praia, bem próximo, esperando os seus discípulos. Mas primeiro, eles não reconhecem Jesus. Esse é um fato que nós observamos aqui. Depois de ter visto exatamente tudo isso, esta pescaria frustrada,
Jesus manda eles lançarem novamente as redes. E o importante aqui nós vemos é que eles não tinham reconhecido Jesus. Jesus era uma pessoa que estava ali como outra qualquer. Toda vez que o barco vinha cheia de peixe, já estava acostumado a isto, via um grupo de pessoas comprarem os peixes, receberem esses peixes fresquinhos. E Jesus estava ali, ele achava que era alguém que estava interessado no peixe e que não tinha nada. E agora, como Jesus aproxima, não pegamos nada. Aí Jesus fala, então lança de novo a rede. Lança de novo a rede, eles obedecem, né? E eles lançam a rede, e essa rede ficou tão cheia de peixes, que não deram conta, precisou de ajuda. Pessoas precisaram vir ajudá-los para recolher a peixe, que era tanto peixe que estava sobre a rede. É a palavra de Jesus que faz a diferença. A palavra, quando nós fazemos em nome de Jesus Cristo, faz diferença. Não existe impossível. Não existe, não tem. Não existe, não pode. Se nós obedecemos e lançamos, olha que coisa maravilhosa nós temos aqui. É a mesma abundância que nós já notamos quando naquela região, exatamente naquele lugar, ali perto de Tiberíades, Jesus transformou a água em vinho. Foi na cidade ali bem próximo desta praia, sinal que foi um sinal de demonstração de amor ao próximo, de amor por uma família que tinha os seus amigos reunidos, uma festa de casamento, e ia passar vergonha porque o vinho tinha acabado. E foi ali também que Jesus partilhou os pães no monte, né? Nós podemos ver João capítulo 2, depois João capítulo de número 6, lá atrás, falando sobre essas questões. Muitos sinais e maravilhas foi ali, naquele lugar, ali onde nós iremos já chegar, na praia de Tiberíades, daquele lago, que Jesus realizou muitos sinais, muitos milagres. Do versículo 7 ao versículo 8, o amor é capaz de reconhecer Jesus. Quem ama é capaz de reconhecer Jesus. Vendo o resultado da pesca, os discípulos, os apóstolos, vendo o resultado da pesca, o discípulo amado procura Pedro, chama Pedro e diz o seguinte, olha só o que o apóstolo amado diz para João. Esse apóstolo amado, nós sabemos quem é João, né? Ele diz para Pedro, é o Senhor. Ele volta para Pedro e diz, é o Senhor que está aqui. Foi ele que deu ordem para nós jogarmos a rede. Olha, o amor é capaz de reconhecer a presença de Jesus nas coisas que acontecem na nossa vida. À medida que vai acontecendo as coisas na nossa vida, nós vamos vendo a presença de Jesus Cristo no nosso meio. Aí, ouvindo isto, Pedro, que estava sem camisa, estava só de short, ele corre e coloca a roupa do corpo e pula da água, né? E pula na água e vai ao encontro de Jesus. O discípulo amado abre os olhos de Pedro. Quando Pedro descobre a presença de Jesus, ele descobre também que ele estava sem roupa. Aí ele cobre o seu corpo. Como diz a carta aos Hebreus, diante de Jesus, a palavra de Deus diz assim, não há criatura oculta à sua presença, mas tudo está descoberto. Não adianta
Deus vê tudo, Jesus vê tudo, Jesus tem todo o conhecimento. Se você depois quiser comparar o texto de Hebreus, capítulo 4, e versículo 13, que eu citei agora. Descobrindo Jesus, Pedro se reencontra consigo mesmo. Ele se faz, né? E ele se refaz de tudo ali que acontece, coloca a roupa e se torna capaz de enfrentar o mar. Estava perto da margem. Os outros vêm atrás do barco, arrastando a rede cheia de peixes diante da palavra de Jesus Cristo. Nos versículos 9 ao versículo 14, nós temos aí, né, essa parte presidida por Jesus, que une a todos, que é a celebração da ceia do Senhor. Esse é o último momento do apêndice do Evangelho de João. Chega aqui agora, já estamos no local onde tudo aconteceu, a praia. Jesus descobre que já tinha preparado uma refeição com pão e peixe assado na brasa. Jesus manda trazer mais um peixe dos que foram apanhados na rede. Pedro sobe no barco, arrasta a rede, coloca tudo lá diante de Jesus Cristo. Esta é uma questão muito interessante que nós podemos ver aqui no finalzinho do Evangelho. Veja aí o versículo 15, já a gente concluindo aqui, né? Concluindo esta viagem, né? O amor no centro da missão. Nós encontramos aqui o amor no centro da missão. Terminada a refeição, Jesus chama Pedro e pergunta 3 vezes, né, se ele o ama, se ele o ama, se ele o ama. Foi as 3 vezes a mesma palavra que Jesus Cristo faz. E Jesus dá a Pedro a grande missão: apacente as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Você agora não é mais... Eu te chamei não para ser pescador no mar de Tiberíades, no mar da Galileia. Eu te chamei para você cuidar de gente, para você cuidar de rebanho. Jesus não perguntou se Pedro tinha estudado teologia, moral ou direito canônico. Ele só perguntou: você me ama? Foi nessa hora que Pedro tornou também um discípulo amado. Jesus faz isso. Jesus faz coisas dessa natureza, que é algo maravilhoso. O amor em primeiro lugar, para a comunidade de discípulos. Discípulos amados. O que sustenta, meus queridos irmãos, irmãs e amigos, o que nos sustenta, o que nos alimenta, nos faz permanecer com certeza, é o amor de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Mestre. E é diante disso, meus irmãos, é diante destas questões que nós chegamos aqui nesta região, né? Nós chegamos aqui nessa região de Tiberíades, né? Como vocês viram no vídeo, né? Lá em cima, aquela planície toda lá em cima, uma cidade importantíssima, onde Jesus muitas vezes ali passou com os seus discípulos, e agora aqui na praia de Tiberíades, esse lago de Rio Doce, esse lago de água doce, o maior lago de água doce que nós temos, que é conhecido nesse instante, onde nós escolhemos para terminarmos a nossa jornada, para terminarmos esses dias que passamos caminhando juntos no Evangelho de João,
Que Deus esteja te abençoando, que Deus esteja derramando graça e bondade sobre a sua vida. E eu quero dizer para você que, para mim, foi uma experiência muito boa estar com vocês. Para mim foi uma experiência maravilhosa termos separado este tempo para andarmos juntos. E o melhor de tudo, com a presença de Jesus, com a presença dos apóstolos, com esse número tão grande que nos acompanhou durante esses dias. Louvado seja Deus pela sua vida. Foi privilégio grande, uma experiência inesquecível. Eu vou carregar no meu ministério essa experiência, não vou esquecer. E sabe por quê? Eu não vou esquecer porque é marcante caminhar com Jesus. É marcante estar trilhando o caminho que Ele mostra para nós. Por isso, que Deus esteja te abençoando, derramando graça, bondade e misericórdia. Vamos orar juntos aqui nesta região. Imagina só as praias, né? As praias da Galileia aqui, onde você pode não só banhar, pode beber dessa água. A água é doce, não é salgada, apesar de ser chamado de mar. Em alguns momentos muito calmas, mas no momento que tem tempestade, isso fica revolto, isso fica terrível. Foi aqui que Jesus mandou este mar acalmar, essas ondas pararem. Jesus anda sobre essas águas. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus agora, neste lugar, e encerrando assim essa série de estudos. Pai querido, Deus bendito, eu quero glorificar a Ti, eu quero exaltar o Seu nome, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus maravilhoso, um Deus que cuida de nós. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Derrame bênção e graça sobre todas estas pessoas, os meus irmãos, as minhas irmãs, os nossos amigos, que caminhamos juntos, ó Deus, pelas páginas sagradas deste Evangelho, ó Deus. E o Senhor esteve conosco, o Senhor nos abençoou, nos trouxe até aqui em paz e a nossa vida continuará em paz. Por isso que o amor do nosso Deus, a sua misericórdia, as suas misericórdias, a bondade do Senhor se estenda sobre todos nós, até que Cristo volte. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, irmãos. E até uma nova oportunidade que estaremos juntos fazendo uma nova caminhada, um novo passeio, quem sabe explorando uma outra região, um outro livro da Bíblia. Um prazer. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade. Amém.